quem não conhece, essa é a minha esposa, Débora. Convidei ela para a gente conversar hoje sobre um tema bastante interessante aqui, porque é um tema muito mais amplo do que os assuntos que eu venho conversando aqui no Instagram todas as semanas, que é o mundo jurídico. Nós vamos conversar hoje sobre um tema que é muito maior do que o mundo jurídico, que é o fato das pessoas terem um certo tipo de preconceito com ações judiciais, não é isso, amor? Boa noite, pessoal. Eu sou a Débora, sou a esposa do Gabriel. Tudo bem com vocês? É um prazer ter vocês aqui nessa live conosco. Como o Gabriel disse, nosso tema é o preconceito contra processos. Eu acho um tema interessante, porque eu acredito que, assim como eu, você passou ou presenciou pessoas que teve esse receio de abrir processos, né? Por diversos motivos. Eu vou passar para o Gabriel para ele definir o que é processo, para ser algo mais didático, para vocês conseguirem compreender, né, o que é o processo, o que é um litígio, e após isso ele vai estar me repassando para eu falar para vocês os motivos e também algumas experiências que eu tive em relação a processos, tá bom? Obrigado, amor. Seguinte, as pessoas tentam de todas as formas resolver problemas, resolver litígios. E o judiciário é um meio aplicável, é um meio viável para resolução de litígios. Mas antes de eu começar a explicar para vocês o que é o judiciário, qual que é esse meio, procedimento, esse processo para resolver litígios, eu preciso te explicar o que é o litígio, né? Tem muitos doutrinadores que conceituam o litígio como um conflito de interesse entre duas ou mais pessoas com pretensões resistidas. O que significa isso? Significa que o litigante A, ele resiste, ele não abre mão daquilo que ele entende que é de direito, e o litigante B, da mesma forma, ele não abre mão, ele resiste, ele diz, eu estou na razão, enquanto o litigante A diz, não, eu estou na razão. Lá nos primórdios, quando a sociedade começou a se organizar em grandes grupos de pessoas, as pessoas resolviam isso de uma forma bem simples. Era a força do mais forte decidir o litígio. Então, o mais forte vinha, impunha a sua vontade sobre o outro e fazia valer aquilo que ele entendia que era certo. Mas a partir do momento que nós fizemos um pacto social com o Estado, para abrir mão de um pouco da nossa liberdade, para que o Estado pudesse resolver os litígios envolvidos ali na sociedade, nós entregamos esse poder de resolução dos litígios para o Estado. Então, o Estado, por meio do poder judiciário, tem o poder constitucional de dizer o litigante A tem razão ou o litigante B tem razão. E essa decisão judicial, ela é executável, ou seja, o Estado ele tem um poder de polícia para fazer valer a sua decisão. Então, supõe que existam dois litigantes resistindo às suas pretensões e eles levam essa discussão ao judiciário. E o judiciário entrega a razão para o litigante 1. O litigante 2 ele tem que se submeter à decisão judicial. Se ele não se submeter a essa decisão, o Poder Judiciário ele pode obrigar o litigante 2 a se submeter a essa decisão. E hoje a gente sabe que as pessoas não resolvem o litígio no tapa, na briga. Então, essa questão processual ela é necessária para entregar para quem é de direito o seu direito. E quem deu esse poder fomos nós, desculpa, a sociedade, para o Estado, para ele entregar o direito para a parte litigante que é ganhadora, vamos dizer assim, do mérito. Então, no Poder Judiciário funciona de uma forma muito simples. O juiz analisa o mérito e entrega o mérito para quem é de direito. Então, acredito que ficou fácil de vocês entenderem agora o que é o litígio e o meio pelo qual esse litígio é resolvido no Poder Judiciário. Mas, como até a Débora tinha dito anteriormente, as pessoas têm medo do Judiciário, tem uma série de restrições quanto ao Judiciário. Ah, não, não quero mexer com isso, não vou brigar na Justiça. E como hoje o meio cabível para a solução de conflitos é o Judiciário, as pessoas não que... e o fato das pessoas não quererem buscar o Judiciário faz com que os litígios não sejam resolvidos. Então a pessoa, ela não quer desgastar, ela não quer brigar, ela não vai para o judiciário e não soluciona o conflito. E a gente vai discutir agora um pouquinho o porquê que as pessoas não querem buscar o judiciário para resolver os seus conflitos, sendo que o judiciário é o meio cabível, constitucionalmente estabelecido para dar essa ordem de resolver o mérito entre as pessoas litigantes. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui hoje, eu acredito que é muito interessante para você, até mesmo para você abrir sua mente, porque às vezes você tem algo para resolver em juízo e está deixando de lado, está perdendo dinheiro, está perdendo direito, e agora a gente vai explicar para você o porquê que são mitos os fundamentos que as pessoas escolhem para não escolher o judiciário. Né? Eu andei pesquisando, dando uma analisada do porquê que as pessoas não abrem o processo, não vão atrás, né?
E aqui eu separei 5 tópicos, eu vou estar esmiuçando um por um, vou estar repassando também para o Gabriel para estar falando sobre o assunto. O primeiro deles, né, é os custos. As pessoas tendem a considerar que abrir processo é caro. Por quê? Porque elas imaginam que advogado é caro, e a gente sabe que é uma realidade também, porém as pessoas não sabem que existe justiça gratuita. Nós temos a Defensoria Pública, que tem, né, que dá esse apoio para quem não tem condições de estar custeando, certo? Se o doutor quiser ponderar alguma coisa em relação aos custos, fica à vontade. Realmente, as pessoas imaginam, por exemplo, que quando existe um prejuízo financeiro muito baixo, às vezes não vale a pena você contratar um advogado para ingressar com uma ação judicial para recuperar um valor muito baixo, porque os honorários desse advogado vai ser superior àquilo que você tem direito de receber. Mas não só existe essa forma de solução dos conflitos por meio do judiciário, através da contratação de um advogado particular. Eu digo o seguinte, a contratação de um advogado particular é algo de luxo, tá? É assim como você que quer se deslocar de um local para o outro, você contrata um motorista particular, isso é luxo. Senão você pega um ônibus e vai, ou vai a pé, ou pega o seu carro e vai. Existem maneiras gratuitas de você se deslocar na cidade, por exemplo. Você pode pegar o transporte público e ir. Agora, se você quer resolver um litígio jurídico, existe a Defensoria Pública que faz o mesmo papel do transporte público, que é solucionar o seu conflito jurídico, solucionar a questão o seu problema jurídico de forma gratuita, porque existe uma fonte de custeio de tributos para custear esse órgão, que é a Defensoria Pública, para fazer a sua defesa de forma gratuita. Então, assim, se você tem condições de contratar um profissional particular, excelente, maravilha. E você vai ter o seu litígio resolvido até de uma forma muito mais rápida, porque imagina a quantidade de demanda que a Defensoria Pública tem. Ela não vai conseguir te dar a atenção que você necessita no seu processo para resolver o seu litígio. Então, a partir do momento que você contrata um advogado particular, isso se agiliza demais. Então, assim, vai tudo de uma questão de custo-benefício. Se o seu litígio comporta a contratação de um advogado particular, ok. Se não, busca a defensoria pública, porque ela, por meio do judiciário, vai resolver o seu conflito, sim. O que não pode é você deixar para lá. Deixar para lá, deixar o seu direito embora, deixar o dinheiro que você perdeu de alguma forma, por meio de uma fraude ou algo nesse sentido embora, porque aí você vai estar até mesmo estimulando esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, vamos falar um pouco da área do trabalho, que é a área que eu tenho um pouco mais de autoridade para dizer, que é uma área específica da minha atuação. Geralmente, os empregadores, eles lesam os direitos dos empregados sabendo que estão fazendo isso. Na maioria das vezes, o empregador ele não lesa o direito do empregado por ignorância, não. Os empregadores, eles conhecem a legislação trabalhista. Mas por que eles lesam os direitos dos empregados? Porque de 100 empregados, 2 ou 3 vai entrar na justiça e vai valer a pena no final das contas, porque ele vai estar ganhando em cima dos outros empregados que ele está lesando ali junto à sua empresa, ao seu quadro de funcionário. Então, assim, se todo mundo buscar os seus direitos na justiça, mesmo que de forma gratuita, por meio do requerimento de justiça gratuita, até mesmo por meio de um acionamento do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, voltado a essa área nossa do direito do trabalho, os empregadores eles vão rever essa questão de lesar os direitos trabalhistas. A Débora até trabalhou no departamento pessoal, ela tem uma experiência aí de 10 anos de trabalho no departamento pessoal, ela pode até esclarecer um pouco mais a respeito disso, mas onde ela trabalhava, nas contabilidades onde ela trabalhava, ela era responsável por fazer a orientação jurídica trabalhista das empresas. E muitas vezes os empregadores eles simplesmente ignoravam essa orientação porque valiam a pena, não é? Novamente. Sim, o papel do departamento pessoal, além daquela parte operacional que a gente faz, é também orientar o cliente, né? E a gente faz a orientação e acaba que eles não acatam. É igual o Gabriel falou, por quê? Às vezes é mais vantajoso, porque de 10 funcionários, um vai acionar a justiça. Eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, que a gente não está falando de pessoas que querem aproveitar da situação, tá, gente? A gente está falando de coisas de direito, tá? Porque a gente sabe que existem profissionais que querem aproveitar, existem né, empregados que querem aproveitar da situação, que às vezes tá tudo ok, tudo certinho, e aí a pessoa não se contenta e quer, de alguma forma, ganhar vantagem com isso. Nós não estamos falando desses casos, porque a gente sabe que tudo tem as exceções, né? Nós estamos falando de pessoas que não têm conhecimento e são lesadas, de fato, por uma questão, assim,
às vezes, né, vou citar a Justiça do Trabalho até desumana. Quantas notícias nós vemos aí de escravidão? Pensa só, nós estamos aí, né, essa quantidade de informação, é uma coisa que a gente já deveria estar evoluído, e a gente tem aí, pega processos aí de escravidão, para vocês terem noção ao ponto que a gente chega. Então, a nossa intenção não é falar sobre, como eu vou repetir, de pessoas que querem vantagem, não. São pessoas que, de fato, são lesadas, e empregadores. A gente está citando essa área específica do trabalho porque é a área que o Gabriel trabalha e eu trabalhei também. Então, é nesse sentido, entendeu? Eu vou trazer um segundo ponto também, que é sobre o tempo, né? Muitas pessoas, né? A gente tem uma cultura brasileira de que o sistema judiciário ele é lento, né? Isso aí não é novidade para ninguém. Eu vou repassar novamente para o Gabriel explanar melhor, porque ele fala de uma forma mais técnica para trazer mais esclarecimento para nós em relação ao tempo do judiciário. Então, vamos lá. Primeira coisa que faz as pessoas evitarem o judiciário é os custos. A gente já desqualificou isso aqui porque existem várias outras maneiras de você buscar a solução do seu litígio por meio do judiciário, até mesmo de forma gratuita. Segunda coisa, como você disse, é o tempo. Realmente, o procedimento judicial, o processo judicial, ele demora. E ele demora em razão da demanda. A demanda é muito alta. O serviço público não consegue solucionar o seu litígio de um dia para a noite. Diferentemente, por exemplo, aqui na cidade onde nós estamos, eu estou no interiorzinho de Goiânia. Aqui, se eu protocolar uma ação trabalhista hoje, desculpa, eu falei errado, eu estou no interiorzinho de Minas, obrigado por ter me corrigido. Aqui, se eu protocolar uma ação trabalhista hoje, amanhã eu tenho a audiência marcada. É diferente de Goiânia, onde eu morava, que eu protocolava uma ação, essa audiência inicial era marcada daqui 4 meses, daqui 3 meses à frente, a audiência inicial. Então, assim, a demanda faz com que o processo demore. E outra coisa também, a diligência do advogado. Se o advogado ficar no pé do servidor público para dar o real andamento do processo, isso agiliza o processo. Está aí a importância de você ter a contratação de um advogado particular, porque ele tem esse trabalho de fazer a movimentação do processo e dar de uma forma mais rápida. Mas eu estou dizendo isso, mas a Defensoria Pública ou o Serviço Público do Judiciário pode te atender também. Vai demorar, mas pode te atender também. Essa desculpa de que demora não é fundamento para você desistir da busca dos seus direitos por meio do Poder Judiciário. Porque senão, se você simplesmente deixar, as pessoas acostumarão a agir de uma forma lesiva ao patrimônio de outro, lesiva à liberdade de outro, lesiva à integridade física de outro, sem sofrer as consequências legais que isso causa. E é esse o problema. O Judiciário está aí para resolver esse tipo de litígio. Por exemplo, existe uma situação que envolveu crime, você tem a obrigação de comunicar esse fato à delegacia de polícias para apurar esse crime. Você não pode simplesmente deixar, na justiça não resolve, não vai dar em nada. Lógico que não dá em nada, ninguém faz nada, ninguém leva essa notícia para a delegacia, ninguém leva essa notícia para o órgão judiciário para ele apurar e aplicar as penas que são arbitradas pela legislação. Então, realmente, as pessoas deixam de buscar o judiciário por uma questão de custos e também por uma questão de demora. E, de fato, demora. Mas, se você não correr atrás, aí que vai demorar mesmo. Nunca vai vir a sua tutela jurisdicional. Jamais vai vir a sua tutela jurisdicional. Então, também não é desculpa para você não buscar o judiciário para correr atrás dos seus direitos. Certo. Tem mais alguns pontos. Eu vou trazer esses dois porque eu acredito que, de uma certa forma, eles estão interligados. Que é a falta de confiança no sistema judiciário e a falta de informação. Por quê? Porque algumas pessoas pensam que, às vezes, é por não conhecer o processo, às vezes pensa que o sistema judiciário está agindo de forma com ilegalidade, mas é porque, às vezes, não conhece que existe um contexto por trás. Às vezes, por falta de informação mesmo. Volto a dizer, nós sabemos que existe ilegalidade, nós sabemos que acontecem algumas aberrações jurídicas, isso são fatos também. Mas, às vezes, por falta de conhecimento também, não entra, porque, não adianta, eles só vão decidir pela outra parte, e às vezes, acha que compra o judiciário, e às vezes não é bem assim. Às vezes, também, por essa falta de informação, que a pessoa tem essa visão, né? Às vezes, uma questão até cultural mesmo. Enfim, por essas questões mesmo que acaba não entrando, né? Não abrindo o processo. O senhor quer explanar mais alguma coisa em relação a esse tema, doutor? Sim, vamos lá.
Eu vou até trazer um pouco a sardinha para o meu lado, para até mesmo pedir perdão e justificar a atuação de alguns advogados. Infelizmente, a falta de informação e o descrédito que o judiciário tem se dá muitas das vezes pela atuação feita por péssimos profissionais. Essa é a verdade. Eu sou advogado, eu advogo desde 2019, eu posso dizer com segurança. Eu, às vezes, me deparo com processos onde o profissional, infelizmente, ele não sabe redigir um parágrafo. Então acaba, se o profissional ele não sabe redigir um parágrafo, como que ele vai conseguir te informar a respeito dos seus direitos e muito menos defender os seus direitos em juízo? Então essa culpa da desinformação e do descrédito que o judiciário tem se dá muito em razão dos advogados. Isso eu posso falar com segurança, com tranquilidade. As pessoas, hoje existem vários advogados no Brasil, muitos qualificados, mas infelizmente existem vários profissionais que não suprem as expectativas dos clientes. Por exemplo, algo que eu até comentei nas outras lives aqui, quando eu discuti temas específicos junto com profissionais que são autoridades em determinados temas específicos. Por exemplo, Dr. Felipe Alencar, ele é especialista em direito do consumidor. Se aparecer um cliente aqui no meu escritório buscando informação sobre o direito do consumidor, eu tenho que buscar informações do Dr. Felipe, porque eu estaria desonrando os honorários que ele me paga, porque eu não sou especialista nessa área. Entende? Então existe muito disso do advogado querer abraçar o mundo com a mão, querer pegar todos os clientes do mercado. E se você não é especialista naquele problema específico do seu cliente, você traz desinformação e descrédito, porque o juiz não vai reconhecer o seu direito por uma falta técnica do advogado. Então, às vezes, se você está com um advogado, se você contratou um advogado despreparado, era melhor você ter buscado a defensoria pública, porque ali os profissionais são, de fato, preparados para exercer aquela profissão, diferente da advocacia privada. As pessoas simplesmente passam na OAB, eu digo isso como um pedido de desculpa para a sociedade em relação a esses profissionais, porque muitos deles passam na OAB e acham que não precisa estudar mais, não precisa buscar especialização, não precisa buscar formas de resolver juridicamente e extrajudicialmente os litígios que envolvem os seus clientes. Então, a dica mais importante que eu trago para você que quer buscar o judiciário de uma forma competente é procurar, principalmente na internet, profissionais que são especialistas na área específica do seu litígio. Se você tem um problema trabalhista, busca um advogado que só mexe com o direito do trabalho, porque assim você não corre o risco dele não conhecer pelo menos a jurisprudência do tribunal e as orientações jurisprudenciais, por exemplo. Se você está com um problema em direito do consumidor, busca um advogado que trabalha só com direito do consumidor. A gente faz isso, por exemplo, é o seguinte, quando a gente busca um médico. Você não vai estar com dor de cabeça e procurar um ortopedista. Isso não faz sentido. Por que isso faz sentido na advocacia? É por isso que existem vários erros, é por isso que existem vários problemas que trazem, primeiro, desinformação e, segundo, descrédito. Porque um advogado despreparado vai fazer você perder o seu processo. E aí você não vai ter informação e vai sair do processo falando assim, a justiça não funciona, não resolve problemas, mas não é. É falta de técnica do seu advogado, entende? Então, é sempre importante buscar um profissional certo para você não ter a desculpa de que não acredita no judiciário, de que demora, de que é caro e de que não tem informações. Certo. Então, a gente falou aqui sobre os custos, o tempo, a falta de confiança no sistema judiciário, a falta de informação e o último, que, a meu ver, é o mais importante, que é o medo de retaliação. Antes de falar disso, eu quero citar alguns exemplos que eu passei, que eu vivi, né? Eu vivi comigo mesmo e presenciei do meu lado. Eu vou tentar resumir um pouco, mas a empresa que eu trabalhava... Só um pouquinho, deixa eu tomar uma água aqui. Tranquilo, é assim mesmo. Essa história é interessante, hein? Presta atenção, porque tem vários desdobramentos. Presta atenção nos detalhes. Vai lá, amor. Eu trabalhei numa empresa, assim, só para todo mundo compreender, todos ali trabalhavam no mesmo lugar. Eu não posso citar nomes, porque o processo correu em segredo de justiça, mas para vocês entenderem, era João, Maria e eu. Os três trabalhavam na mesma empresa. João cometeu o crime de importunação sexual contra Maria. Não foi dentro da empresa, certo? Porém, nós trabalhávamos juntos. E às vezes você pode pensar assim, mas não foi dentro da empresa, então, né, fica fora e tudo. Mas aí eu te falo, vai trabalhar com uma pessoa assim do seu lado,
que cometeu esse crime, aí você me fala depois. Na verdade, eu não desejo que isso aconteça com você. Eu senti na pele e eu te falo, se eu passei, senti o abalo que foi, o trauma que foi, vocês imaginam a vítima. Então, eu vou lembrar aqui que o último tópico é medo de retaliação. A vítima sofreu essa importunação sexual. João, quando foi levar ela em casa após o serviço, pegou nos seios de Maria. Obviamente, sem autorização dela, por isso se trata de um crime. E ela ficou sem reação, assim como toda vítima de crime sexual, nós ficamos sem reações. As pessoas perguntam, né, às vezes, mas por que você não aciona a justiça? Por que você não faz isso? É porque você nunca passou por isso. Então, às vezes, você não entende o papel da vítima. Maria, chegou até mim, me contou a situação. Ela estava muito receosa de me contar, porque somos ainda amigas, e ela me conhece, ela sabe que eu não iria deixar isso barato. E ela me pediu ao ponto de, às vezes, assim, eu entendi o desespero dela de falar assim, pelo amor de Deus, não fala nada, porque senão a gente vai ficar sem amizade, enfim, por causa da situação que ela estava. Por quê? Aí você pergunta por que ela estava com esse medo todo. Porque a vítima de abuso sexual, ela entra num estado de irrealidade. Primeiro, você não quer aceitar que aconteceu com você. Segundo, você não quer contar, de medo das pessoas não acreditar. O caso dela, ela tinha provas, porque houve, após o acontecimento, conversas pelo WhatsApp, onde a pessoa confessa. Enfim, a Maria, né, teve todo esse receio, pediu para eu não contar. Eu precisei, com toda cautela, toda calma, já por ter lá atrás, com 18 anos, vivido isso dentro de uma empresa, convencer Maria de abrir um processo. Depois de muita conversa, ela concordou, e assim fizemos. Ela, graças a Deus, ela conseguiu. Nós chamamos, né, hoje de notícia crime. Quando nós vamos na delegacia, nós damos aí a notícia crime para depois o Ministério Público apurar e, se possível, abrir a denúncia, enfim. E assim ela fez. E eu vou te contar o porquê que ela ficou com medo, porque quando ela chegou no gestor imediato dela para contar, na época que era gestora, ela expôs os fatos, mostrou os prints, e a gestora virou para ela e falou assim: por um acaso você gerou nele algo para que ele pudesse sentir a vontade de fazer isso? Aí eu te pergunto, você como mulher, como que você se sentiria nisso? Entendeu? Então, esse é o motivo da retaliação, é de você chegar na pessoa que precisa resolver, na autoridade, que no caso da empresa, precisaria resolver. Igual, volto a dizer, não foi dentro da empresa, mas trabalhávamos todos juntos. Como que a gente vai lidar com um possível criminoso do nosso lado? Entendeu? Então, Maria foi lá, contou para a gestora imediata dela e ela levou essa na cara, né? Desculpa a expressão, levou na cara perguntando, né, se ela tinha induzido ele, tipo, despertado nele alguma coisa para ele que ele pudesse fazer isso. Olha para você ver ao ponto que nós chegamos. Então, é mais um sofrimento, é mais uma humilhação que a pessoa tem que passar. O que aconteceu? Não fizeram nada. Segundo eles fizeram, mas continuou João trabalhando, Maria trabalhando e eu trabalhando, ao ponto, Maria trabalhava do lado de João, ao ponto de Maria precisar pedir conta, porque ela não suportava olhar para a cara dele, eu não suportaria olhar, porque ficou uma situação impune, né? E eu não aguentei e fui no RH, pressionei o RH. E nessa pressão que eu fiz, eles reverteram a situação e me demitiu. Eu fui demitida por ir atrás de uma justiça. Por que eu fiz isso? E olha, gente, eu não falo isso para glória minha, não. O que eu fiz,
Eu acredito que, como sociedade, é o mínimo que uma pessoa deveria fazer. Sabe por quê? Porque Maria estava debilitada, já era o terceiro caso de abuso que ela tinha sofrido, vem de um histórico de trauma, de depressão, enfim. Então, assim, é o mínimo que uma pessoa de bom senso deveria fazer. E o que eu quero dizer? A empresa ter me demitido, honestamente falando, ela fez um favor para mim. Uma empresa que quer manter um possível criminoso lá dentro, ela fez um favor para mim, de verdade, ela fez um favor em ter me demitido. Onde que eu quero chegar nessa situação? Esse medo de retaliação, eu sei que é normal existir, eu entendo, eu já vivi na pele, eu sei que não é fácil. Eu não estou falando aqui que é simples, que é fácil, não. Eu só estou querendo dizer que recuar é que não vai resolver. Então, eu perdi meu emprego, Maria perdeu o emprego, ela precisou passar por sessões psicológicas. Eu acredito que passa até hoje por causa de traumas, né, advindos. Então, esse medo ele vai existir, mas nós precisamos romper esse medo. Assim como os outros tópicos citados atrás, de cursos, esses mitos, né, não vamos abrir processo, é muito cansativo, é muito demorado, todos esses citados, eu tenho medo de retaliação. Isso fomenta com que empregadores lesionem empregados, com que criminosos continuem cometendo crime, enfim, diversas coisas que nós somos lesados, né, de todas as formas, em todas as searas aí do direito, e as coisas vão ficando impunes. Por quê? Porque eu, você, presencia esse tipo de coisa. Se você não faz nada, se você é omisso, você compactua com isso. Desculpa te falar, mas você compactua com isso. Como que você vê uma pessoa sendo lesada e não faz nada? Não faz sentido, entendeu? Você precisa romper essa barreira do medo. Eu acredito que esse receio de abrir processo, isso é arcaico, isso vem de lá atrás, de falar assim, ai, por exemplo, na área trabalhista, eu não vou processar o empregador porque eu vou ficar com a carteira suja. Gente, isso não existe. E eu volto a falar, sinceramente, uma empresa que ela busca a sua vida para saber se você processou alguém, é porque ela já quer fazer alguma coisa errada. Então, você entrar nessa empresa, você não entrar nessa empresa é um favor que você faz então, para você mesmo, entendeu? Então, assim, mais uma vez eu quero ressaltar muito, vamos romper esse medo, esse preconceito em relação a isso. Eu vou trazer, assim, de forma muito especial, gente, porque o meu marido, né, o Gabriel acompanhou, pessoas próximas acompanhou o que a gente sofreu. Gente, falando assim, parece assim superficial. Eu sei o que é você sofrer, você ser lesado, sabe? Você sofrer esse tipo de abuso sexual e você não ter forças para agir, para falar. Eu não tenho vergonha de expor, de falar. Eu falo, aliás, eu faço questão, por quê? Porque isso eu acredito que dá coragem para as pessoas para ir adiante, né? Na época eu não tive coragem. Hoje, se isso acontecer comigo, a história muda demais. Eu tinha 18 anos, trabalhei numa empresa lá em Goiânia, não posso expor. Meu ex-chefe me levou para uma. Poucas pessoas sabem disso, me levou para uma cozinha, tentou abusar de mim sexualmente. Eu passei traumas, assim, indescritíveis. Eu carrego isso até hoje, às vezes de falar gera em mim até uma certa ansiedade. Débora, por que você não fez nada? O caso de Maria, você sabe por quê? Porque se eu chegasse lá e contar alguém, eu não tinha prova, entendeu? As pessoas iam me julgar. Tanto é que eu contei para algumas pessoas e eu saí como culpada. Só porque isso não pode ser barreira para você não apresentar um processo, para você não ir atrás, e até o último, sabe? A última instância aí para conseguir a justiça, né? Então, o meu recado, desculpa fugir assim um pouquinho, contar da minha experiência, mas eu acho importante trazer isso,
é justamente para abrir a mente das pessoas, sabe? Porque as pessoas tendem a pensar assim, eu não vou fazer isso porque ainda achar errado, tipo assim, você está sendo lesado do seu direito, né? Seja ele qual for, e se você abrir o processo, ainda você tá errado, não, gente, não é assim, é seu direito. Então é isso, eu queria deixar esse recado, vou passar para o Gabriel para trazer também mais algumas explicações, tá Real- bom? Realmente, isso é triste. Isso é muito triste, porque principalmente em situações que envolvem algo estigmatizante, algo que está ligado à intimidade, assédio sexual, importunação sexual no ambiente de trabalho, é a coisa mais, como que se diz? É difícil de conceituar pelo seguinte: o trabalho é aquilo que paga suas contas. Você precisa estar ali todos os dias. O trabalho até mesmo te coloca em uma posição na sociedade, um status, e ali ser um ambiente onde você é vítima de um abuso é algo desumano, sabe? E isso acontece sempre em ambientes que são desfavoráveis para a produção de prova, igual você falou, é sua palavra contra a do abusador. Então, hoje em dia existe a facilidade de você poder gravar tudo, de você poder filmar tudo. Então fica aqui o meu a minha dica para você que está sendo vítima de alguma situação ilegal no seu trabalho, até mesmo fora dele, não só na competência trabalhista, é você ter a sacada de tentar registrar, porque eu tenho certeza que as pessoas sabem que uma importunação sexual no ambiente de trabalho é ilegal. Ninguém vai falar assim, ele fez isso comigo e eu não sabia que era errado. Não, isso não existe mais. As pessoas têm essa informação. E se você desconfia que existe algo esquisito, algo estranho na sua relação de trabalho ali com o seu superior hierárquico, com o seu colega de trabalho, não custa você tentar registrar essa situação de abuso. Não custa você tentar filmar, você tentar gravar, porque, por exemplo, nesse caso que aconteceu com Maria, não aconteceu dentro da empresa, mas a empresa fez questão de manter o abusador trabalhando na mesa do lado da vítima. Isso é absurdo, isso é um absurdo. E quando acontece esse tipo de situação envolvendo a relação de trabalho, eu posso dizer isso com segurança, a responsabilidade civil e penal, ela espirra para todo lado. Então é responsável pela reparação à vítima, tanto o abusador quanto a empresa que foi conivente com aquela atitude. Entende? Isso já é jurisprudência até pacificada no nosso tribunal. Mas, nesse caso, eu fui o procurador da vítima, nesse caso que a Débora falou, eu fui o procurador da vítima, e até mesmo o Ministério Público, ele ofereceu uma proposta de acordo para o acusado, para o abusador, vamos dizer assim, para o possível criminoso, que nem reparasse os danos que a vítima trouxe. Então, assim, até mesmo a justiça tentou resolver tudo, passar pano para tudo. Se eu não tivesse intervindo nesse processo, a vítima não teria a reparação que ela necessitava, principalmente para custear o tratamento psicológico que ela foi submetida devido a essa situação. Então, assim, é necessário buscar não só o judiciário, mas cobrar dentro do procedimento judicial a aplicação da norma e clamar por justiça. Porque se você simplesmente deixar, é aquilo que a Débora falou aqui, eu acredito sim que se você vê uma pessoa do seu lado submetida a uma situação de ilegalidade e você não faz nada, você é conivente com isso. Você tem responsabilidade por isso, sabe? Nós, como sociedade, nós temos a responsabilidade de resguardar o direito das pessoas. Você quer que seu direito seja resguardado, não é? Você quer que alguém, por exemplo, tenha forças para denunciar uma situação ilegal que aconteceu com você, quando você não tem mais forças para tentar anunciar isso, não é? Então você tem que ser essa pessoa que informa as autoridades competentes de uma situação de ilegalidade. Isso acontece muito na relação de trabalho, essa questão do medo, da retaliação. Por exemplo, as pessoas acham que se processar a empresa, não vou arrumar emprego mais. As pessoas acham que chega diante do empregador e fala assim: eu preciso de um trabalho, eu estou passando fome. Aí o empregador acorda com ele em pagar um salário menor do que o salário mínimo, que é algo totalmente ilegal. A pessoa aceita e no final das contas ela pensa assim: não, se eu acordei com o empregador, é isso mesmo, mas está errado. Isso está ilegal, entendeu? Mesmo que você tenha acordado, mesmo que você tenha consentido com aquilo, você consentiu com aquilo numa situação de extrema necessidade, entende? E o empregador sabe disso. Por isso que a legislação trabalhista ele trata o empregador como alguém que está numa posição superior à do empregado. Por isso que a legislação protege o empregado. Porque se colocar ambos na mesma condição, sempre tem pessoas que aceitam trabalhar por um preço mais baixo. E aí acaba que vira uma exploração do trabalho análoga à escravidão, que acontece até hoje, infelizmente. Então, não só na competência do trabalho, na área criminal, na área civil. Às vezes você está com um problema no seu contrato de locação, não, o cara é proprietário do imóvel, ele está me executando na justiça porque eu deixei de pagar, mas aqui a estrutura do imóvel está toda lascada. Aí você não vai discutir o seu contrato, por quê? Porque ele é dono do imóvel.
Não faz sentido. Se tem problema na estrutura do imóvel, você tem que discutir, porque o contrato ele é bilateral. Tem que discutir, olha, não paguei o aluguel porque aqui a nossa casa, o lugar onde nós alugamos, não tem condições mínimas de moradia. São essas buscas, são essas formas de você discutir o seu direito no judiciário, a par de todos esses mitos que nós comentamos aqui, que vai resguardar o seu direito. Fora isso, você vai continuar sendo vítima de lesões patrimoniais, lesões à sua integridade física, à sua integridade moral, à sua personalidade, lesões no seu contrato de trabalho. Enfim, o judiciário está aí por um motivo. E ele funciona. Tanto é que muitas pessoas resolvem o seu litígio no judiciário após várias tentativas de solução desse litígio fora do judiciário. Então, assim, ele é a última instância. O juiz que vai bater o martelo, ele vai resolver o seu problema. Se você deixar para lá, as pessoas se acostumarão a não sofrerem as consequências da norma. Por exemplo, vou bem rápido para a gente encerrar, que eu já estou ficando bem cansativo aqui. Eu assumi um caso de uma exploração do trabalho infantil recentemente. E se eu não busco a justiça para condenar a empresa por um dano moral, por exemplo, em razão da exploração do trabalho infantil, essa criança que eu estou assistindo em uma ação judicial não vai ser a primeira a ser explorada por essa empresa. Então, se eu não busco a justiça para condenar essa empresa a não mais explorar essa criança no seu trabalho, outros passarão por isso e isso se tornará normal. Isso não é normal, isso é ilegal, e o judiciário está aqui para coibir esse tipo de prática. Existe lei, existe regra para ser cumprida. Mas a norma, ela vira letra morta se ninguém busca o cumprimento dela. Entende? Então, eu acredito que o descrédito que o judiciário tem hoje se dá mais na noção que a sociedade tem a respeito do judiciário, e isso também é culpa da sociedade. Porque vocês não submetem seu litígio ao judiciário, como que você vai ver o funcionamento do procedimento judicial por meio do judiciário? Você não acredita, não funciona, então não vou atrás. Lógico, aí desse fato realmente não vai funcionar. E esses mitos, eles não justificam você não buscar a solução dos seus litígios na justiça. Não justificam. Porque isso vai só fomentar com que as pessoas descumpram a legislação e nada acontece. Como acontece na relação de trabalho, de 100 empregados, um entra na justiça, no final das contas valeu muito a pena. Isso acontece na área penal. Por exemplo, essa questão da importunação sexual. Você acha que Maria foi a primeira vítima? Jamais. Várias outras pessoas, isso a gente sabe em conversa com outras pessoas que estiveram relacionadas a esse meio. Então, eu acredito que Maria foi a última. Por quê? Porque houve uma condenação. Na verdade, não houve uma condenação porque houve transação, mas houve uma obrigação do acusado de reparar o dano à vítima. A justiça obrigou o acusado a reparar o dano que ela teve com o tratamento psicológico. Então, eu tenho certeza, assim, que quase que unanimidade que Maria não foi a primeira. Mas pode ser que, por meio do judiciário, ela tenha sido a última. Porque o judiciário aplicou ali uma penalidade. Ó, você vai ter que reparar agora. Você cometeu o crime, você vai ter que reparar. Entende? Então, essa é a maneira da gente coibir práticas ilegais. Essa é a maneira da gente fazer com que o Estado, que tem essa responsabilidade, organize a sociedade, porque senão vira caos. Não para que serve a legislação, para que servem as regras, né? Eu acredito que a gente sabe que toda regra tem sua exceção, né? Tem ser humano que infelizmente não aprende de forma alguma, enfim, mas isso é uma questão de exceção mesmo, mas foi didático. Eu acredito que até as pessoas que estavam em volta, eu acredito, principalmente se tratando, como foi importunação sexual, eu sei, acontece entre mulher contra homens também, mas geralmente a maioria é homem contra mulher. Os homens que estavam ali, eles vão pensar 2 ou 3 vezes antes de cometer isso. E a empresa em si, ela também vai, eu acredito que eu espero, né, que ela tenha uma outra postura de preocupação em relação a isso, porque no final das contas, para que João, que foi o que cometeu o crime, tivesse punição, precisou movimentar muita coisa, senão ele estaria lá até hoje. Maria pediu conta, eu pressionei, fui demitida, e ele continuou lá. Ele só foi demitido depois que Maria conseguiu, né, igual a gente fala, abriu a queixa-crime, foi na delegacia, e aí sim eles sentiram na obrigação de demitir, não sei como que ocorreu, mas eu acredito que se
Se eu não tivesse feito nada, eu volto a falar, gente, isso não é glória minha. O que eu fiz foi o mínimo que eu acredito que qualquer pessoa deveria fazer. Se eu tivesse ficado quieta, estaria da mesma forma, João trabalhando lá e cometendo os mesmos crimes, porque foi um crime, houve ação penal, ele inclusive indenizou a vítima, teve que indenizar, porque é um dos critérios para a ação de não persecução penal, enfim. Então, é uma forma didática. Até quando a gente vai ficar com medo? Até quando a gente vai olhar do lado, tá vendo o problema, tá vendo a situação e vai ficar, não, não é problema meu. Não, isso é muito egoísmo. Não, isso não é problema meu, não compete a mim, compete. Volto a dizer, se você não vê alguma ilegalidade do seu lado e não faz nada, você é conivente com isso. Sim, nesse caso da Maria, por exemplo, a empresa não fez nada. Mas deixa eu te dar uma orientação de graça, você que está assistindo, em uma situação que eu fui procurado, vai ser bem rápido, viu? Vou te mostrar de forma técnica uma coisa que aconteceu, uma situação semelhante, para você entender a postura da empresa. Nesse caso da Maria, a empresa simplesmente ignorou os fatos e manteve ali o possível abusador, junto com a vítima trabalhando todos os dias, enfim, o que obrigou a vítima a pedir demissão. Porque como é que você trabalha nesse ambiente, né? O trabalho já é estressante, ainda mais do lado de um cara que te vitimou nesse crime sexual, sabe? É algo terrível. O cliente me procurou porque aconteceu algo dentro da empresa da seguinte forma: houve uma relação sexual entre dois empregados, fora da empresa, mas o empregado, o homem, ele filmou essa relação sexual e distribuiu esse material dentro da empresa. Então, todos os empregados tiveram acesso a esse material que foi filmado pelo rapaz sem a ciência da moça. É uma situação um pouco diferente, mas se encaixa muito na responsabilidade da empresa, que é a área que eu tenho um pouco mais de segurança para comentar. Nesse caso, o que aconteceu? Nós chamamos o rapaz responsável, que mandou o vídeo para outro rapaz, então nós chamamos os dois, sentamos numa sala, nós simplesmente dizemos: essa conversa está sendo gravada, nós estamos te advertindo, porque a empresa não é conivente com esse tipo de prática, nós estamos te advertindo, pode ficar tranquilo que você não vai perder seu emprego, nada disso. Nós estamos apenas aplicando a você uma medida disciplinar. Nós estamos te advertindo aqui, tudo gravado, tá? Para servir de prova, para que você entenda que a empresa não é conivente com esse tipo de situação. Tudo bem? Tudo bem. O rapaz saiu, nós chamamos o outro, que foi o primeiro a receber o vídeo e que espalhou pela empresa. Sentamos também, dissemos a mesma coisa. Nós estamos te advertindo porque a empresa não é conivente com esse tipo de coisa. E olha só, nós vamos deixar uma coisa bem clara. Nós vamos oferecer todo o suporte necessário para que a vítima busque os seus direitos na delegacia e na justiça criminal. Eu, como advogado da empresa, vou dar todo o suporte necessário para a vítima, para que vocês sejam condenados na justiça criminal, porque vocês praticaram um crime. Olha a postura da empresa. Olha como é diferente. A empresa simplesmente deixar isso passar, ou a empresa advertir os dois, não vai ter problema no trabalho deles em relação ao... não vai suspender nem nada. Isso é só uma forma de penalizar esses empregados para demonstrar que a empresa não é conivente com isso. E depois dá todo o suporte para a vítima. Chama a vítima nessa mesma sala, gravado, olha só, está acontecendo uma situação dessa forma, houve o disseminar de um vídeo onde você faz parte desse vídeo, foi filmado pelo fulano de tal, a empresa já tomou as medidas necessárias, ou seja, a empresa já aplicou penalidade a ambos os envolvidos, e nós estamos aqui prontos para te dar todo o suporte para você buscar o seu direito na justiça. Você quer ir na delegacia agora e registrar um boletim de ocorrência contra esse crime? Olha a diferença de postura. Então, houve toda uma... A empresa, ela se preocupou com a vítima nesse caso, diferente do caso da Maria, que a empresa simplesmente ignorou. Então, uma empresa que tem essa mentalidade, dificilmente ela vai ser condenada na justiça do trabalho junto com o abusador, por exemplo. Com toda essa prova que foi possível produzir, a empresa se livra da responsabilidade. O único responsável pelo crime cometido ali é o abusador. Agora, no caso de Maria, não. Como a empresa, de certa forma, foi conivente, se essa ação tivesse tramitado na Justiça do Trabalho, seriam condenados em solidariedade o abusador e a empresa, tudo junto. Entende? A seriedade dessa orientação, dessa busca por conhecer como funcionam esses procedimentos e de se preocupar com a vítima. Não é assim, aconteceu um problema na minha empresa, vamos deixar para lá que agora esquece. Não, você precisa resolver o problema. Se você não resolver o problema agora, de forma extrajudicial, produzindo provas de que você não é conivente com isso, você vai ser condenado na justiça. E aí você vai aprender. Então eu vejo que muitos empregadores aprendem só mesmo depois da canetada. Infelizmente. Infelizmente. Mas, se você buscar a orientação necessária para você não ser responsável por algo que acontece dentro da sua empresa, por exemplo, já que a gente está falando sobre a justiça do trabalho,
é simplesmente você tendo uma postura de proteção à vítima. É só isso. Se você tem uma postura de proteção à vítima, você se livra da responsabilidade, sabe? E não só no âmbito trabalhista, mas na área penal, se você busca, a partir do momento que você conhece um fato criminoso, se você busca entregar essa notícia à autoridade competente, você não se torna responsável por aquela situação. Mas agora, se você conhece do fato e simplesmente ignora, a responsabilidade pode cair sobre você também. Porque é de responsabilidade sua manter na posse e na obrigação do Estado aplicar a norma. Se você simplesmente deixar para lá, você pode ser responsabilizado. E esse é o problema. E, para encerrar, para a gente poder concluir, essas situações que a gente falou, vou pedir até para a Débora repetir cada um desses pontos, que impedem as pessoas de buscar o judiciário, não são justificativas para você não buscar a solução dos seus litígios no judiciário. Então, os motivos, né, repetindo aqui para que fique claro para todo mundo, primeiro é os custos que a gente tinha falado, que muitas pessoas não sabem, e de fato, gente, a gente falar isso para uma pessoa do direito é ridículo, mas existem pessoas que não têm conhecimento, não têm essa informação, então é importante a gente repassar. Nós temos justiça gratuita, nós temos defensores públicos, vai atrás, né? Se é na área criminal, vai na delegacia trabalhista, vai no Ministério do Trabalho, procura, vai atrás, sabe? Porque se você não for, né, igual a gente falou, isso vai fomentar as pessoas ser lesadas e aí sim vai haver impunidade. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas a justiça é falha, a impunidade, eu volto a dizer, a gente sabe que há ilegalidade, mas não é assim. A maioria a gente vê os litígios sendo resolvidos, né, as pessoas aí sendo restituída, né, no caso criminal esse caso de Maria mesmo, ela foi indenizada, é óbvio que dinheiro não paga o trauma dela, mas é uma forma de reparar o dano, é uma forma didática, tanto do rapaz que cometeu, eu espero que nunca mais comete, tanto Maria também ter forças para futuramente, se porventura, Deus livre acontecer, mas se porventura acontecer, ela tem forças para lidar, para ajudar alguém. Então, assim, a gente quer mudar o mundo, mas não muda quem está do nosso lado, não move coisas mínimas, sabe? Quem está do nosso lado, não ajuda um colega de trabalho, uma pessoa que não tem informação. Enfim, eu falei dos custos, do tempo. A gente sabe que a demanda no judiciário é muito grande, realmente demanda tempo, mas isso não é motivo para você não buscar o seu direito, porque senão não vai ser resolvido. É melhor você esperar, aguardar ali, mas pelo menos saber que uma hora vai acontecer de você ter isso, seu ressarcimento, seja em qual área for. A falta de confiança no sistema judiciário vai, né, por essas outras questões, o mesmo raciocínio, a falta de informação. Por que dessa live, gente? É justamente por isso. Para trazer, né, ainda que seja poucas pessoas que estejam assistindo, essas pessoas que também porventura vão assistir a live que vai ficar gravada, ter essa consciência de ir atrás, de buscar, entendeu? Não ter esse preconceito que muitos têm de não querer abrir processo, com medo de sujar o nome, enfim. E por fim, que é o medo da retaliação, que a gente explicou, que eu citei os dois casos, já passei por isso. Na época eu tinha 18 anos, eu não tinha eu não tinha nenhum conhecimento jurídico, medo também das pessoas não acreditar. Volto a dizer, a gente entende, compreende tudo isso, mas que isso não seja motivo, sabe, para que você não possa ingressar um processo, não possa ir atrás do seu direito. Então, fica a nossa dica aí, né? Procure, vai atrás mesmo de informação, vai atrás dos seus direitos, porque ainda que existam todas essas questões, nós acreditamos ainda na justiça, nós cremos que ela está aí, né? O sistema judiciário ele é completo para nos atender de todas as formas. Então é isso, espero que nós, né, tenhamos esclarecido. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade também para estar fazendo alguma pergunta para nós respondermos. Olha só que bacana. A Andreissa disse o seguinte: seu testemunho é muito importante para encorajar outras pessoas a tomarem a atitude correta diante de uma situação como essa. Realmente, a partir do momento que você diz para a pessoa buscar a justiça, ela vai ter uma atitude. Mas se você faz isso, se você mostra isso, se você passa por isso, ela vai se sentir muito mais encorajada, porque vai ver que para você resolveu. Então,
É importante as pessoas disseminarem esse conteúdo na internet para encorajar outras pessoas a buscarem esse mesmo meio para resolver esse litígio. Olha só, a Andrea disse o seguinte. Oi? Não, é porque a Andrea comentou embaixo dela aqui, ó. Olha só, infelizmente esse assunto ainda é pouco abordado e a cultura do meio corporativo ainda gera coação, realmente. O TCC do André foi justamente sobre assédio no ambiente de trabalho e a própria banca diz que para esse tema ainda não havia muita munição e argumento. Eu entendo que as jurisprudências relacionadas a esse assunto, que envolve assédio sexual, assédio moral no ambiente de trabalho, não tem muito conteúdo porque são processos que tramitam em segredo de justiça. Então, as decisões elas são veladas justamente para preservar a integridade moral das vítimas. Até mesmo esse processo da Maria que tramitou junto à vara criminal, ele tramitou em segredo de justiça, por isso que não tem muito material. Mas eu sinto sim que falta produção de conteúdo na internet, até mesmo por meio de doutrinadores do direito do trabalho sobre esse assunto. Porque justamente por essa falta de entendimento jurisprudencial em razão da tramitação em segredo. Mas isso não impede que nós possamos expor isso aqui de uma forma clara, para fazer com que as pessoas tenham ciência de que é possível resolver por meio do judiciário e aplicar a pena à pessoa que agrediu outra, porque a importunação sexual, um assédio sexual no ambiente de trabalho é uma forma de agressão desumana, sabe? Às vezes, assim, você ser vítima desse tipo de situação te traz prejuízos para o resto da vida. Às vezes, o seu tratamento psicológico, o seu tratamento psiquiátrico com medicamentos, ele vai se tornar eterno em razão dessa situação. Para você ver o tanto que isso é sério, para você ver o tanto que isso precisa ser disseminado, o tanto que isso precisa ser discutido, para dar munição para as pessoas. Olha, se você é vítima de uma situação que envolve intimidade sexual no ambiente de trabalho, produza provas, tenha em mãos formas e ferramentas de você poder expor essa situação em juízo dentro de um processo que tramita em segredo de justiça. Você pode ficar tranquila que o seu primo, a sua mãe, o seu colega de trabalho não vai saber. Quem vai saber disso, devido à razão do processo tramitar em segredo de justiça, é o juiz que vai aplicar uma penalidade para o seu agressor, entende? Então, assim, não precisa de ter esse medo de produzir essa prova. Então, igual a André falou, não tem material. Realmente, não tem ninguém na internet instruindo sobre isso. Infelizmente. Então, cabe a nós, que temos conhecimento a respeito desse assunto, disseminar esse conteúdo para dar ferramentas para as pessoas buscarem seus direitos em relação a esse assunto. Enfim, se o pessoal tiver alguma dúvida, temos ainda um minutinho para responder, mas a Andreisa comentou aqui, super didático, parabéns ao casal pela iniciativa da live, pelos esclarecimentos. Nós que agradecemos, viu, Andresa, sua participação. E fica à vontade para nos procurar sempre que precisar de alguma coisa, de alguma assistência jurídica. Eu atuo na área do trabalho. A Débora, ela ainda está estudando direito, mas logo mais ela vai se especializar numa área específica. Acredito que ela vai tender para a área criminal, acredito eu, né? Mas assim, aqui no escritório, por exemplo, nós resolvemos todo e qualquer tipo de litígio jurídico. Por quê? Eu não vou resolver seu problema consumerista, mas eu tenho um advogado da minha confiança para colocar você em boas mãos, até mesmo para honrar a sua confiança em mim. Então, se você precisa de resolver um problema na área imobiliária, eu tenho um outro profissional que é especialista no direito imobiliário para eu te colocar em boas mãos. Então, qualquer situação que você precisar resolver, qualquer litígio que envolver você, traz para nós, que nós temos aqui repertório para te ajudar, tá? E a André comentou assim, sim, super, aqui na live. Obrigado, viu, André? Obrigado pela sua participação, obrigado de verdade. E eu agradeço a você, amor, por ter aceito esse convite para a gente comentar sobre isso aqui hoje, porque eu me propus a fazer essas lives toda semana para disseminar conteúdo jurídico, porque eu vejo que essa área tem carência de conteúdo na internet, e nós precisamos, sim, de alertar as pessoas sobre essas situações. Por quê? Por exemplo, essa questão que envolve integridade sexual não é comentada justamente porque as vítimas não dizem, as vítimas não expõem, as vítimas não buscam a reparação por esse prejuízo que foi causado, como eu disse anteriormente, que pode ser eterno, é um prejuízo eterno, a pessoa carrega esse prejuízo pro resto da vida. E se a pessoa não expor, não resolver ali, isso acaba fazendo com que haja carência de conteúdo na internet sobre esse assunto e as pessoas acabam ainda mais desinformadas sobre isso e sem ferramentas de buscar o judiciário para resolver isso.
Então, obrigado pela participação, amor, por ter aceito esse convite. E agradeço a todos que participaram dessa live. Se quiser dizer mais alguma coisa, tá? Eu quero agradecer também, né, pela oportunidade de ter voz aqui, né? Eu espero mais uma outra oportunidade de trazer mais assuntos relacionados ou diversos também em relação a esses tipos de preconceito. Enfim, eu agradeço todo mundo que participou. Muito obrigada por estarem aqui conosco nessa live. A honra é nossa. E é isso. Boa noite a todos e meu muito obrigada. Obrigado, boa noite a todos. Deixa eu ler mais comentários aqui. A tia Cíntia falou parabéns, muito bom, obrigado pela sua presença, tia Cíntia. Para quem não conhece, a Cíntia é minha tia, um prazer ter a senhora aqui na live. A Laura falou show, parabéns pela iniciativa, obrigado pela presença também, Laura. A Sofia comentou uma coisa aqui, é verdade, criminoso não tem cara, não tem cara. João era noivo, frequentava a igreja, era do nosso lado, colega de trabalho, tá? De fato, muito bom esse comentário, porque de fato não tem cara. Criminoso tá ali do nosso lado, e no caso de Maria foi muito importante, porque como ele era amigo dela, amigo, entendeu? Ela era amiga da noiva, conhecido. A sorte que ela tinha o WhatsApp e ela começou a mandar mensagem. O que você fez? Você tá ficando louco? Você tá ficando louco? E ele começou a confessar. Foi a prova, ele confessou tudo por mensagem. Então, às vezes eu falei assim, nossa, mas como que eu vou produzir prova? Nesse caso específico, ela conseguiu prova mediante a isso. Enfim, eu quis ponderar isso porque eu achei importante, mas de fato, é muito bom o seu comentário. Criminoso não tem cara, e é isso. Realmente. Então, perceber uma situação suspeita do seu lado, seja o primeiro a entregar isso para a autoridade competente, porque só assim a gente vai coibir práticas ilegais, tá? Obrigado, amor, por essa live. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. Vamos encerrar. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem solucionar algum problema jurídico, tá aqui o meu perfil aberto. A caixinha de perguntas que fica aqui toda semana também está aberto para o seu questionamento. Pode nos chamar, tem o meu WhatsApp na bio, fiquem à vontade, tá? Fiquem todos com Deus. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Boa noite a todos.